Bom dia, meus irmãos. Meu nome é Jorge André. Estamos aqui mais um dia 21 de janeiro de 2021, para passar para vocês uma mensagem que eu achei interessante do livro da irmã Dufour, que o tema da mensagem é Educação para o Alto Amor. Eu já tinha falado um pouquinho disso, mas nós todos, espíritas, católicos, evangélicos, qualquer tipo de religião que nos assola, a nossa escolha, a gente, não por falar, não por tentar passar alguma mensagem edificante, mas se a gente não realmente se preocupar com o que ela chama de alto amor, na nossa luz própria, nós um dia vamos sucumbir, reféns, da nossa própria necessidade de se autoanalisar e ter a saúde necessária psicológica e emocional, que a gente veio aqui buscar. E o que mais me chamou a atenção foram as perguntinhas que ela fez no meio desse capítulo, e que às vezes a gente na casa espírita, ou então na igreja, ou na pastoral, ou seja, lá onde a gente ministra ou exercita a nossa caridade moral, nossa prática religiosa, nosso propósito, a gente acaba às vezes sofrendo aquele vazio existencial, aquela angústia, uma pré-depressão, e a gente tem que ficar muito atento, porque não são todos esses fenômenos externos que nos apropriam da nossa sensibilidade que vai fazer a nossa felicidade. E assim, se a gente tem um propósito também de ajudar, a gente tem que ficar atento se a gente está nos ajudando, porque é o caos você tentar ajudar alguém onde você está muito necessitado de ajuda, Então, às vezes a gente vê uma pessoa simples, fazendo verdadeiros atos de caridade ou atos maravilhosos, mas aquela pessoa é uma fortaleza, aquela pessoa é uma resistência, aquela pessoa é uma reserva energética, tem uma reserva energética, tem uma fé em Deus grandiosa. Ela apenas se apresenta na simplicidade para as nossas referências materiais. Então, eu queria fazer aqui algumas perguntas que a irmã se faz. Que habilidades emocionais temos que desenvolver para o alto amor? Que cuidados adotar para aprendermos que uma relação de amorosidade deve existir conosco? Como alcançar a condição de núcleos avançados para o desenvolvimento dos valores da nossa alma? Que iniciativas tomamos, as casas espíritas, qualquer núcleo religioso, para aprimorar os nossos sentimentos, escolas eficientes da criatividade para a superação dessas dores? Que técnicas e métodos são úteis para incentivar a alegria e a espontaneidade afetiva? Como implementar escolas do sentimento em grupos doutrinários de estudo sistematizado? Que temas enfocar para melhor compreensão das manifestações profundas da nossa alma? Então, pessoal, a vida, como ela diz aqui, a gente está se preparando, o ser humano, para mudar nossas matizes, nossas referências, de crenças alicerçadas nas reencarnações sucessivas de dores, sofrimento, culpa, medo. A gente tem que superar, porque isso são ressonâncias do nosso ego que só fazem nos colocar para baixo. Eu estava vendo ontem uma matéria até incentivada pela minha companheira, que me falou uma vez disso, sobre minimizar, transformar as coisas, a vida mais simples. Existe já um movimento mundial, e do ser humano se reduzir, para que tanta coisa material ao nosso redor se desgaste, se estressa, isso nos transfere o sentimento de felicidade.
nós temos que procurar em nós mesmos, nas coisas simples. Então, o minimalismo, que é colocado aqui como tema, o minimalismo, que é uma matéria que tem até na Netflix, nesses canais fechados aí, o minimalismo ele fala dessa não necessidade que a gente coloca pra gente que a gente deve ter, de acumular, ou mesmo não sendo acumuladores, se sufocar com acúmulo, mas aqueles acumuladores que têm as coisas organizadas, mas não usa. Então isso sufoca, isso nos dá ansiedade, estresse. Então que a gente se livre dessas coisas e repasse para quem usa. E lá eles colocam várias técnicas, né? Você encaixotar tudo que você tem em excesso e botar nomes e ver se você está precisando, quanto tempo você vai naquela caixinha para usar aquele material. Então assim, às vezes a gente tem tanta coisa ao nosso redor, transferindo a felicidade para essas coisas. E o que eu achei mais interessante foi o exemplo de um dos criadores desse canal, minimalista, que ele fala que a mãe dele morreu de câncer. Quando ele foi visitar a mãe, a casa da mãe, tinha umas caixas com as fotos dos filhos, mas que com certeza ela não via, mas ela deixava ali. Mas ele concluiu uma coisa, que toda aquela imagem, todo aquele sentimento, toda aquela caixa de fotos e não sei o que, estava dentro dela. Ela apenas, por medo, guardava, né? Então nessa nova etapa da vida dele, ele verificou que ele precisava ficar com pouca coisa, uma foto dela, uma lembrança muito alegre da infância, da adolescência, porque a vida desse cara foi muito difícil. E que a gente, às vezes, comete isso, né? A gente começa a juntar um monte de treco, um monte de coisas, que hoje a gente junta até treco psicológico, né? Ideologias totalmente equivocadas, que transferem a nossa ideia de felicidade, totalmente diferente da que o Cristo nos trouxe. Então que a gente faça essa reflexão, porque já passou ou está na hora da gente mudar e realmente o minimalismo, as coisas mais simples, a vida mais tranquila, sem pesos, deve realmente fazer parte da nossa e da vida de cada um. Tá bom? Essa é a minha mensagem de hoje. Fiquem com Deus, Nossa Senhora e todos os bons espíritos nos corações de vocês. Uma excelente semana a todos. Grande abraço.